Notícia que acabou de ser confirmada é a morte de ministro, gente, tá? Morte de ministro acabou de ser confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Morte de ministro acabou de ser confirmada. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? A informação que acaba de chegar é que o Lula e o Lulinha ligaram o modo desespero, gente. Por quê? Porque a Polícia Federal, sob a tutela do ministro André Mendonça, acabou de convocar a amiga do Lulinha para depor na Polícia Federal. Lula e o Lulinha em completo desespero, gente, tá? Por quê? A amiga do Lulinha acabou de ser convocada, acabou de ser chamada para depor na Polícia Federal. E a gente tem informação ali nos bastidores que o clima tá tenso, gente, tá? O Lula ligou o modo desespero. Quanto a Lulinha, não preciso nem dizer que ele pode... Nesse momento, ele deve estar chorando pelos cantos, gente, tá? Vocês acham que o combo de notícia terrível pro Lula parou por aqui? Claro que não, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que Lula da Silva acabou de ser traído e apunhalado pelas costas por um grande aliado. Grande aliado acabou de trair e apunhalar Lula da Silva pelas costas, mas foi assim, sem dó e nem piedade. E o Lula tá devastado com essa notícia, gente, tá? E por fim, o ministro do STF, Luiz Fux, peitou e confrontou os demais colegas, né, ministros que estão aí atolados nesses escândalos de corrupção, da roubalheira, da fraude, do escândalo do Master e aqueles ministros que estão aí atolados até o pescoço envolvidos com Daniel Vorcado, gente, tá? Luiz Fux, o gigante, acordou. Impressionante o que o Luiz Fux teve coragem de dizer para os demais colegas envolvidos no escândalo do caso Master, gente, tá? O gigante definitivamente acordou. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim, tá? Claro, além dessas, tem outras várias informações para trazer para todos vocês. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, porque tem muita gente que às vezes fica, Bela, eu não sei como que eu me inscrevo no seu canal, não consigo encontrar. Gente, não é aqui no vídeo que você vai olhar, é aqui na plataforma da onde você está me assistindo. Aqui embaixo. Em algum lugar vai ter uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver assim, inscreva-se ou inscrever-se é porque você não está inscrito aqui no canal. Muita gente acha que está inscrito, mas não está. Então dá uma conferida aqui embaixo, tá? Se tiver assim, inscreva-se ou inscrever-se, você não está inscrito. O que você vai fazer? Isso aqui, você vai clicar em cima, na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente, tá? Se tiver de pé, senta, fica bem confortável, porque esse vídeo está extremamente tenso, particularmente está extremamente tenso. Daqui a pouco eu vou trazer uma bomba para vocês. Outro que não deve estar muito feliz é o Lula, gente, porque ao que tudo indica, o veto dele sobre a dosimetria está por um triz de ser derrubado pelo Congresso Nacional. E aqui, gente, tá? Eu acho que o Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, o pessoal do 8 de janeiro devem estar comemorando muito. Porque essa notícia que a Marina Helena vai trazer aqui, gente, tá? É uma das melhores notícias do ano para Bolsonaro, os generais, os aliados, para todo mundo, né? Que sofreram essa injustiça aí, que foram presos por causa daquele julgamento lá do STF. Gente, ao que tudo indica, inclusive a informação que a gente tem que o Lula tá furioso, tá virado no giraia com a derrubada do veto dele da dosimetria. Vocês vão entender por que eles estão preocupados. Vejam só. Ao que tudo indica, já tem maioria, né, para derrubar esse veto. Pois é, o veto macabro, né, de Lula, porque ele fez isso exatamente no dia 8 de janeiro, né, ele fez questão de usar essa data. Lula, que falou tanto da pacificação do país, né, inacreditável, usa isso nessa prisão desses inocentes lá na homenagem feita ao Clesão. Eu lembrei do documentário que a Oeste fez aqui, que eu produzi dos manifestantes do 8 de janeiro, e uma das coisas mais marcantes para mim foi exatamente o depoimento dos familiares
familiares do Clezão, dizendo que no dia, né, do seu enterro eles usaram a mesma camiseta que eles mandaram fazer quando tinham certeza que ele seria solto depois do parecer da PGR. Parecer que ficou engavetado por Alexandre de Moraes e o que acabou levando à morte do Clezão. Todos eles têm sangue nas mãos. Aliás, o Messias, né, agora voltou a viralizar um vídeo dele em que ele fala na entrevista, ele, né, ali com toda pompa e circunstância, ele se gaba literalmente de ter sido ele quem pediu a prisão desses manifestantes. Eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, e ministro Alexandre de Moraes. Então aquela emboscada, né? Vamos lembrar que quase 2.000 pessoas foram presas no dia seguinte no QG ali do Exército. Gente que nunca pisou na esplanada e que foi presa. Então assim, inacreditável. Não só o sangue dele, né? A gente acabou de ver a morte também de um exilado, José Éder, também um adestrador de animais que morreu também exilado na Argentina. Então é isso. Esse é o veto que o Lula fez questão de dar no dia 8 de janeiro, exatamente quando se completou 3 anos desse absurdo. E agora, finalmente, vai ter essa votação, ao que tudo indica. Já tem maioria, né, para derrubar esse veto. Agora é inacreditável que ele tem o poder de segurar isso. Gente, isso é a primeira coisa que precisa mudar no próximo turno legislativo. Os parlamentares, eles têm que alterar isso. Não é possível que um presidente de uma casa tenha tamanho poder. Gente, é o Lula Paz e Amor, mostrando o seu requinte de crueldade. Porque do Lula, dali não sai outra coisa a não ser muita crueldade, muita perversidade. Lamento aquelas pessoas que acreditam, que acham que o Lula é paz e amor e que ele é o homem mais bondoso e honesto da face da terra, gente, tá? Porque pro Lula ter vetado o PL da dosimetria, que já tinha sido aprovado no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, era só o Lula assinar. Não, mas ele fez questão de vetar. Só que para mostrar o seu requinte de maldade, de perversidade, de crueldade, ele fez questão de vetar o PL da dosimetria exatamente no dia 8 de janeiro. Isso é crueldade ou não é, gente, tá? Isso porque o Lula se auto-intitula o quê? Né? O Lula paz e amor, não, o Lula é o governo do amor. Eu vou governar para todos. Lamento, gente, mas tem gente que acredita nessa lorota do Lula, que ele é o Lula paz e amor. Né? Que o Bolsonaro era o governo do ódio, mas o Lula é paz e amor, gente, tá? Vetou o PL da dosimetria e para fazer questão de mostrar o seu requinte de crueldade, foi exatamente no 8 de janeiro. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Lula é cruel ou não é? E agora, gente, vídeo que eu faço questão de trazer para vocês. Professora da USP detonou e destruiu o Lula na cara dos jornalistas militantes de esquerda. Gente, é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam a cara dos jornalistas petistas quando a professora começa a destruir e detonar o Lula. E o motivo aí é que vocês vão ficar perplexos. Vejam só. Professora, eu queria em cima dessa pesquisa que foi feita sobre o crédito consignado e em cima também das medidas que o governo está ensaiando, endividamento da população, eu queria uma avaliação da senhora se o governo está com o diagnóstico correto sobre as causas do endividamento da população e se, por exemplo, essa questão do fundo de garantia ajudaria no endividamento ou qual é, de fato, a principal causa do endividamento dos brasileiros. Bom, do ponto de vista científico, metodológico, da melhor literatura, o governo do presidente Lula está completamente errado. Eu não consigo ver outra resposta a não ser a tentativa de melhoria do desempenho às vésperas da eleição. Em termos estruturais, a população é assolada por um conjunto de maus produtos financeiros dentro de um ambiente de baixa renda, precarização de trabalho, falta de estruturas de longo prazo para pagamento do endividamento. Especificamente em relação ao FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um patrimônio dos trabalhadores. Não seria mais razoável que a liberação pudesse ser feita
para gozo em caso de necessidade, por que o recurso só será liberado para quitar as dívidas com os bancos? Dentro do contexto da nossa pesquisa sobre crédito consignado, o crédito consignado nunca pode ser pronunciado no singular. Ele é um conjunto de 3 produtos financeiros. Aquele a que normalmente nos referimos, no singular, o crédito consignado tradicional ou clássico, é muito bom. Mas seus 2 irmãos mais jovens, o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito de benefícios, de que o Crédito Sexta do Banco Master é um exemplo, são péssimos, estruturados para espoliar a população, que, com produtos como esse, nunca conseguirão, de fato, sair da situação de endividamento. De modo que a minha perspectiva é tão pessimista. Depois dessas eleições, a gente espera pelo quê? O terceiro, o quarto, o quinto desenrolas? Denise. Puxa, agora eu fiquei até... Parecia que eram medidas boas, na verdade. A gente fica animado pra sacar o fundo de garantia, né? Que a gente vê que tem um rendimento mais baixo, etc. Mas... A jornalista ficou perplexa. Nossa, eu achava que eram medidas boas. Na verdade, o que a professora expôs é que essa medida do Lula, tá? Não passa de uma medida eleitoreira. Ela basicamente deixa isso claro. Isso em ano eleitoral, basicamente a gente pode interpretar que é uma medida eleitoreira, ou seja, o Lula não está preocupado em salvar as pessoas endividadas, as famílias endividadas. Ele está preocupado com a melhoria dele nas pesquisas. E ela faz questão de frisar e explicar todos os motivos porque esta decisão do Lula é um desastre para as famílias endividadas. Até a jornalista ficou impactada. Gente, eu achei que era uma medida boa para o Brasil. Ou seja, do Lula não pode esperar nada além dele ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro. Falando em se ferrar, gente, tá? Parece que o Lulinha, o cerco tá se fechando, gente, tá? O cerco definitivamente tá se fechando contra o Lulinha. Ah, Fabiana, mas o STF enterrou a CPMI do INSS, não foi prorrogada. Dane-se, gente. Porque a Polícia Federal continuou, Polícia Federal capitaneada pelo André Mendonça, continuou investigando do mesmo jeito. Lembra, né? Lá em janeiro, que o André Mendonça autorizou a Polícia Federal a quebrar sigilo fiscal e bancário do Lulinha, gente, aquilo tudo está continuando. As investigações estão em andamento. Investigações que, inclusive, envolvem o Lulinha. Vocês viram que recentemente aí na imprensa saiu que o Lulinha estava movimentando 19 milhões, né? Dentre outros pagamentos lá para o dono do sítio de Atibaia, que não é do Lula. As notícias estão saindo. E, para acabar de completar a situação do Lulinha, a Polícia Federal acabou de chamar a best friend, né? A amiga do Lulinha para depor sobre farra do INSS. Antes de explicar para vocês aqui por que essa notícia é desesperadora para o Lulinha, lembre-se que recentemente, inclusive saiu aqui no próprio Metrópolis, tá? A própria Roberta Luxinger basicamente ameaçou o Lula, né? O Lulão disse, olha, se eu cair, eu vou cair atirando e vai cair todo mundo comigo. Ela basicamente ameaçou, olha, se eu cair, muita gente vai cair comigo. Aí logo em seguida, né, foi aquele alvoroço na CPMI do INSS, que os petistas partiram para cima do Carlos Viana, porque tinha aprovado, né, a quebra do sigilo bancário e fiscal do Lulinha, foi aquele alvoroço. Aí eles pediram socorro para o Davi Alcolumbre, Davi Alcolumbre não atendeu o pedido, aí depois eles foram pedir socorro para o Dino, Flávio Dino no STF, lá eles conseguiram êxito, ou seja, eles fizeram de tudo para barrar, para blindar o Lulinha, mas com o André Mendonça não tem essa colher de chá, né? Com o André Mendonça a coisa anda de verdade, o cerco tá se fechando. Prova disso é isso aqui, que acabou de ser confirmado direto de Brasília. A Polícia Federal procurou a defesa da Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, no empresário Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Everton do PDT, grande aliado do Lula lá no Senado Federal, para saber se eles têm interesse em prestar declarações sobre a farra do INSS. O advogado Bruno Salles afirmou que Roberta Luxinger já prestou declarações por escrito, mas que segue à disposição.
Ele aproveitou o contato para pedir novamente acesso à parte do inquérito que tramita sob sigilo. A Polícia Federal também procurou outros investigados, como o empresário Romeu Antunes, filho do lobista Carlos o careca do INSS, Eric Marinho, suplente do senador Efraim Filho. Ou seja, a Polícia Federal está fechando o cerco, gente, tá? Continua as investigações, mesmo com o STF tendo enterrado a prorrogação da CPMI do INSS. Nessa matéria aqui, eu citei o nome do Davi Alcolumbre, né, gente, tá? Vocês têm alguma dúvida da crueldade, da perversidade do Davi Alcolumbre? Vocês têm dúvida? Fabiana, às vezes eu fico em xeque, às vezes eu tenho dúvida. Será que o Davi Alcolumbre é tão mau caráter assim? E o advogado, comentarista da Rádio Auriverde, acabou de soltar uma bomba contra Davi Alcolumbre. Vocês não têm coragem do que o Davi Alcolumbre está tendo coragem de fazer para salvar a si e os poderosos envolvidos no escândalo do Banco Master. Vocês não têm noção do que o Davi Alcolumbre está fazendo para proteger ele e os envolvidos no escândalo do caso Master com Daniel Vorcaro. Eu tô chocada com isso aqui. Só assistam que vocês vão ver o desespero deles para que a CPMI do Banco Master não aconteça. Esse é um dos maiores temores de Brasília hoje, é para que a CPMI do Banco Master não aconteça. Por que eles estão desesperados? Assistam. Eduardo Borgo, passando por aqui. Fala, Borgão. Que bom te ver por aqui de novo, Borgão. Olá, Vitória. Saudade de vocês, saudade da audiência. Um forte abraço a toda a audiência desse Brasil maravilhoso. Borgo, falávamos ontem sobre CPMI do Banco Master. Falávamos sobre aquela notificação extrajudicial lida pelo senador Eduardo Girão, pré-candidato do Novo ao governo do Ceará. Falávamos sobre essa movimentação que poderia culminar na instalação definitiva da CPMI do Banco Master. E fomos dormir ontem com a informação de um acordão por uma migalha. Não que eu esteja desprezando a liberdade de ninguém, em hipótese alguma. Mas será que vão cumprir um acordo? Já que Alcolumbre e Hugo Mota, até onde eu sei, gostam de descumprir acordos, Borgo? Vitória, a questão não é nem o acordo, esse acordo que estão fazendo é espúrio, sabe? É podre essa situação, com todo o respeito. Eu sei que as pessoas perseguidas e os inocentes que estão presos, eles precisam da dosimetria. Deixando bem claro, tá? Para o presidente Bolsonaro, esse projeto não adianta, não muda nada, tá? Se mudar 2, 3 meses da prisão dele ali, é muita coisa. Agora, o Davi Alcolumbre, ele é obrigado a convocar a sessão do Congresso Nacional, ele é obrigado a colocar o veto em pauta, por quê? Porque está trancando a pauta, e ele é obrigado, Vitória, mais ainda, a fazer a leitura. Não existe possibilidade jurídica dele não fazer a leitura desse requerimento da instauração da CPMI. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República é muito claro, e o Supremo Tribunal Federal, através da relatoria do ministro Barroso, na CPI do circo que teve lá atrás, o Supremo, por 10 votos a 1, deixou claro que na primeira sessão tem que ser instaurada, lido o requerimento, o requerimento nesse caso foi feito pelo deputado Jordi, e que o senador, o Girão, o Van Hatten, inclusive o deputado, estão de forma heróica lutando pelo país, mas tem olha, eu vou me segurar aqui para não adjetivar, Vitória, eu estou muito revoltado com essa situação, porque nós estamos fazendo um trabalho hercúleo, um trabalho forte com esse mandado de segurança, com ação judicial para tentar a instauração dessa CPMI, e tem um grupo por trás fazendo acordo nos porões, sabe, na escuridão, nas sombras, fazendo acordo contra o Brasil. E não adianta vir com essa história, estão fazendo acordo para não pressionar a instauração por causa da dosimetria. Isso é cordão, Pitoli, isso é podre o que está acontecendo. A população tem que ficar de olho nessa sessão do dia 30 no Congresso Nacional para ver quais são os senadores que vão se omitir, porque no que consiste o acordo? Parece que tem até assinaturas de senadores que se dizem da direita, se comprometendo em não pressionar pela instauração do Banco Master. Essa CPMI, ela tem a função de colocar luz no que há de pior no Brasil. Nós temos uma máfia instaurada no Brasil, nos 3 poderes, as principais autoridades, que um está segurando o outro para não ter investigação. Agora, Borgo, a minha dúvida, esse acordão também não pode sugerir que tem gente de tudo quanto é lado envolvido nessa história? Com certeza absoluta, tem muito. Só que, Vitória, nós temos que, ou nós enfrentamos, ou o Brasil realmente enfrenta os problemas, ou então a gente tem que parar de fazer de conta. Sabe, porque o que eles estão querendo dizer é o seguinte, olha, vamos investigar até certo ponto. Nós vamos passar o Brasil a limpo ou não? Ou tudo é uma palhaçada, é uma mentira?
Essa história, então, de direita e esquerda, de deputados e senadores de direita, é direita só até onde vai, até onde o rabo preso começa a aparecer. Sabe, essa eleição é divisora de águas, nós temos que mudar esse país. Senador que está fazendo acordão com o Alcolumbre para não ter CPMI, tá? Ou é bandido, ou tem o rabo preso, ou não está querendo bem do país. Olha, eu não posso aceitar, me desculpa, eu estou muito bravo com tudo isso que está acontecendo. Estive lá em Brasília representando, tem um grupo sério de deputados e senadores. Tá? Tem um grupo muito sério. E a outra situação que me deixa aqui triste com isso, eu vejo Eduardo Girão, por exemplo, que está lá brigando, fez a notificação ao vivo no Alcolumbre, lá no plenário, um homem de coragem, aí chega, ele vai disputar a eleição lá no Ceará, e o PL vai apoiar o Ciro Gomes, meu Deus. Até quando as pessoas que estão colocando a cara a tapa, brigando por esse país, vão ser abandonados pela direita? Então, olha, é muito triste o que está acontecendo. Essa história desse acordão aí para não ter pressão na CPMI, sabe, isso é coisa de máfia, me desculpa, é coisa de bandido, de máfia, de gente da pior espécie. O acordo, gente, seria o seguinte, olha só, vota, derruba, né, o veto do Lula da dosimetria, a contrapartida vocês esquecem CPMI do escândalo do caso Márcia. Esse é o acordão. E para a tristeza da direita, né, dos patriotas, de aliados do Bolsonaro, de parlamentares, para a nossa tristeza, gente, tá? Existe parlamentares da direita que estão assinando esse acordo, que estão participando desse acordo. Vocês têm noção da gravidade da situação? Existem parlamentares que estão aceitando esse acordo. Tipo assim, olha, vota a dosimetria. Claro que é importante a dosimetria, gente, tá? Muita gente que hoje está presa vai ficar livre, vai voltar para suas famílias, vai voltar para casa. Claro que essa questão ela é extremamente importante, mas por que a gente é obrigado a ter que escolher um em detrimento do outro? Por que a gente não pode ter os dois? Por que eles não podem lutar para ter os dois? Lutar pela dosimetria, lutar pela investigação do escândalo do caso Master? Por que a gente tem que escolher um em detrimento do outro? Por que a gente não pode ter os dois? E o pior, por que tem parlamentar de direita que está aceitando esse acordo? Inclusive, gente, tá? Eu faço até um pedido aqui para quem soubesse, tem algum parlamentar, senhores senadores, senhores deputados federais, se vocês souberem, tá? De algum deputado federal, de algum senador, principalmente, que está aí aceitando esse acordo, deem nomes, coloquem nomes, a gente precisa saber, a população precisa saber, os eleitores precisam saber quem são esses traidores. Quem são essas pessoas que estão ajudando a enterrar uma CPMI do caso Márcia e do Banco Márcia que nem começou? Porque o que o povo disse aqui é extremamente importante. Se esses parlamentares estão ajudando a enterrar uma CPMI do caso Márcia que nem começou, é porque pode ter o rabo preso. É porque pode ter culpa no cartório. E a gente não quer senadores que têm rabo preso. Porque chega lá na frente, a gente precisa deles para alguma coisa, tem rabo preso, não vai, não. É um Ciro Nogueira da vida. Não, eu sou completamente contra impeachment de ministros do STF, porque rabo preso. Vários senadores têm rabo preso, têm ações lá no STF. Então a gente precisa se livrar de senadores que têm rabo preso. Deu para vocês entenderem, gente? A coisa só vai andar, a coisa só vai começar a acontecer quando não houver parlamentares que têm rabo preso. Deu para vocês entenderem agora já a diferença? Quando o parlamentar, o deputado ou o senador tem rabo preso, se ele tem rabo preso, ele não vai fazer nada contra alguém do STF, ou contra algum ministro do STF. Acho que agora ficou muito claro, gente. A gente precisa prestar muita atenção. E senhores senadores, deputados, por favor, deem nome aos bois, coloquem o nome dos senadores parlamentares que estão aí em conluio para tentar enterrar essa CPMI do Banco Master. Por que eles não querem que essa CPMI aconteça? Porque tem culpa no cartório? Cometeu algum ilícito, algum crime, alguma coisa? Porque assim, não tem outra justificativa, gente. Por que a gente é obrigado a ter que escolher um? Se a gente pode ter os dois, basta lutar. E é para isso que o povo elegeu, votou e colocou essa cambada lá. Lógico que tem muitos que são incríveis, maravilhosos, realmente estão lutando, mas tem outros que é uma decepção. Desculpem o desabafo, mas a gente fica furiosa com isso, gente. Por que tem que escolher? Olha, vamos votar, dosimetria vai passar, fica tranquilo. Mas
CPMI do Banco Master, investigação do escândalo do Master, esquece isso. Então vamos fazer aqui um acordo. Pelo amor de Deus, isso aqui é a podridão da política, isso aqui é o esgoto da política brasileira. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora aqui a notícia não é boa pro Lula, não. É um combo de notícia terrível pro Lula, né? No Rio Grande do Sul, Flávio Bolsonaro vence Lula nos 2 turnos, gente, tá? Realmente o Lula tá ferrado e lascado, gente, tá? Pesquisa divulgada pela Futura Apex nesta sexta-feira, 10, mostra o senador Flávio Bolsonaro do PL numericamente à frente do presidente Lula do PT. Na preferência do eleitorado gaúcho, tá? O Instituto realizou diferentes cenários de primeiro e segundo turno. Em todos, o liberal fica à frente do petista. Em todos, o Flávio atropela Lula da Silva. Na simulação, em referente ao primeiro turno da disputa pela presidência da República, Flávio tem 40, praticamente 41, e o Lula 34, gente, é uma diferença muito grande. 6 pontos de diferença é uma diferença gigantesca. Tá explicado o motivo do desespero do Lula? Jorrando dinheiro aí através dos benefícios. Agora tá explicado. Meu Deus do céu, gente. O Lula deve estar no banheiro, em posição fetal, chorando. Porque todas as pesquisas o cara tá sendo massacrado por Flávio Bolsonaro, atropelado por Flávio Bolsonaro. E para acabar de completar o combo de notícias terríveis pro Lula, gente, foi apunhalado pelas costas. Ele acabou de ser descartado por um agora ex-aliado, né? Tá aqui, gente, tá? Lula foi traído. Senador da República petista, rompe com Lula e declara apoio a Flávio pela ganância do PT. Ou seja, é uma traição em dobro, né? Porque além do senador aqui ter abandonado Lula, que já é uma traição sofrida para o Lula, esse senador ainda declarou que vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Então é traição em dobro. Gente, o Lula, meu Deus do céu. Ex-integrante da base do PT na Bahia, justo na Bahia, hein, gente, tá? Meu Deus, isso aqui vai custar muito caro, dentro do reduto do Lula. Vocês têm noção do estrago que esse homem pode fazer com o Lula lá na Bahia, que é o reduto do Lula? Tá explicado por que o Lula tá desesperado com isso aqui. Então, ex-integrantes da base do PT da Bahia, senador Ângelo Coronel, do Republicanos da Bahia, afirmou à coluna, né, do Metrópolis que mudou de lado após ser preterido pelo partido do presidente Lula, ou seja, após ele ter sido meio que descartado pelo PT do Lula, tá? Então, em projeto de vingança, falou, vocês estão me descartando? Então, bem, estou abandonando o barco de vocês e agora sou Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu! A coluna, o parlamentar disse que irá apoiar o pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Ele disse o seguinte, para desespero do Lula: meu voto pessoal é nele. Sempre me dei bem com ele. É meu colega no Senado. Já que o PT não me quis, não posso querer eles, não é? O PT abocanhou as 3 vagas, tudo pela ganância deles, declarou o coronel. Ou seja, lá tinha 3 vagas, né? O Lula tinha 3 opções de senadores e esse aqui foi preterido, esse foi descartado. Então, como projeto de vingança, falou, a partir de agora eu vou ajudar a destruir o Lula de vez aqui na Bahia e vou lutar ao lado de Flávio Bolsonaro. E aí, gente, vocês acham que o Lula deve estar feliz com essa notícia? Acho que não, né? Inclusive saiu aqui, até na Veja, senador rompe com PT, cita ganância do partido e muda de lado na Bahia. Saiu aqui também Jornal de Minas, sou vítima do PT, tá? Justifica senador que trocou Lula por Flávio Bolsonaro. E o desespero deve estar tomando conta. Agora eu vou trazer 2 informações extremamente importantes aqui para vocês. Vamos falar de geopolítica, gente, política internacional. Grande autoridade do regime do Irã morreu. Gente, foi eliminado. E não vai fazer nenhuma falta, né? Ex-chanceler
Kamal Karazi morre depois de ser ferido em ataque de Israel e do governo americano. A gente está ferido em um ataque atribuído aos Estados Unidos e Israel em 1º de abril. O ex-chanceler iraniano Kamal Karazi morreu nesta última quinta-feira, dia 9, conforme divulgou a imprensa oficial do Irã. Ele tinha 81 anos e era chefe do Conselho Estratégico de Relações Internacionais, órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores, gente, tá? Era uma espécie de ministro ali no governo iraniano. De acordo com informações das agências MEH e ISNA no Telegram, Karazi foi descrito como Marte depois de não resistir aos ferimentos causados pelos que os veículos classificam como um atentado, terror promovido por inimigos americanos. A mulher do diplomata também morreu no ataque que atingiu a residência do casal em Teherã, gente, tá? Ou seja, mais um terrorista do Irã foi eliminado. E claro que não vai fazer nenhuma falta. E o Irã, gente, tem projeto de vingança, tá? Contra os Estados Unidos. Líder supremo do Irã promete vingança pela morte do seu pai. Dizem a boca miúda que esse aqui também não tá bem da saúde não, tá? Alguns aí dizem que ele tá quase indo dessa para pior. Mas tá aqui prometendo vingança, tá aqui, ó. O líder do Supremo do Irã, filho, do líder maior lá que foi eliminado pelo Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira 9 que o país não busca guerra, mas não abrirá mãos de seus direitos legítimos. No comunicado, ele ainda prometeu vingança pela morte de seu pai, o antecessor. Ali, Khamenei indicou mudanças no controle de Estreito de Hormuz, que é um objeto de guerra, né? Estreito de Hormuz é um objeto de guerra entre Trump, Israel e o regime do Irã. Tá aqui, gente, tá? O substituto do Ali Khamenei, que foi eliminado pelo Exército de Israel e Exército americano, promete vingança. Vamos lá, gente. Logo de cara, a deputada federal Bia Kicis revela que muita gente está com medo dessa delação do Daniel Vorcado, gente, tá? Alexandre de Moraes. Gente, o desespero bateu na porta do Alexandre de Moraes. O homem tá desesperado com a tão temida delação do Daniel Vorcado. Vocês querem saber o motivo do temor, do desespero do Moraes? Assistindo esse vídeo aqui, vocês vão entender absolutamente tudo. Vejam só. Quem é que está morrendo de medo de uma delação do Vorcado? O ministro Alexandre de Moraes pediu ao ministro Fachin, presidente do Supremo, que paute para julgamento uma ação da qual ele, Moraes, é relator e que está com ele há mais de 4 anos, tá? É uma ação do PP para botar limites nas delações premiadas. Tem 2 pedidos que fundamentam essa ação. O primeiro é que uma delação feita por um réu preso, cuja prisão preventiva seja considerada ilegal, ela não vale para nada, ela é completamente anulada. Ok, o problema é que esse conceito de prisão ilegal, ele é muito vago. Basta você ter muito dinheiro, muitos advogados, para ficarem peticionando, recorrendo para todo canto sobre uma prisão, para depois usarem isso como prova de que aquela prisão era ilegal, era abusiva. Então ficou um termo muito aberto e pode anular uma delação com muitas informações importantes. O outro pedido é para que você não possa usar uma delação para corroborar outra. Ou seja, uma delação apenas, ela não é prova. Nenhum julgamento, nenhuma sentença pode se basear para condenar alguém apenas em uma delação. Você precisa de outros elementos. Claro, se não for o julgamento do presidente Bolsonaro, do Braga Neto, claro, se não for a delação do Mauro Cid, que nunca foi comprovada por nenhuma outra prova, absolutamente nada. E valeu. Mas para as outras pessoas que querem que essa ação proteja muitos aí de delações premiadas, você vai ser proibido de usar uma delação de um terceiro
para validar uma delação que foi feita aqui por alguém que está preso. É claro que se você tem 1, 2, 3 pessoas falando a mesma coisa, inclusive uma está presa, elas nem têm contato umas com as outras, é claro que isso vai virar um elemento de forte convicção. Mas não, se essa ação for julgada procedente, aí acabou a delação do Vorcaro, acabou a delação de muita gente que poderia colocar corruptos, bandidos atrás das grades. Então fica a pergunta, quem tem medo da delação do Vorcaro? Eu sei que eu não tenho. Você tem? Olha, manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que precisa, gostaria de receber esse conteúdo. Curte e se inscreva no canal. Isso mesmo, gente. E aí? A pergunta que a Bia Kicis fez, eu vou fazer para vocês que estão aí do outro lado, MG. Eu quero você colocando aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Quem vocês acham que está com muito medo dessa delação do Daniel Vorcaro? Quem está com medo da delação do Daniel Vorcaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Qual a autoridade de Brasília? Vou fazer plantão para ver o seu comentário aqui embaixo, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá?